admirável e surpreendente que Stendhal tenha confessado ter escrito um de seus livros para 100 leitores. O que não me surpreende, provavelmente não vai me surpreender, é se esse espetáculo não tiver nem isso. Nem 50, nem 20, talvez nem 10. 10, talvez sim. É que trata-se de uma obra dispersa, em que eu adotei a forma livre de um Stern ou de um Xavier de Maistre. Mas creio que acrescentei um pouco de pessimismo. Pode ser. É uma obra póstuma. Escrevia com o humor da galhofa e as tintas da melancolia. E não será difícil prever o que pode sair dessa mistura. Além disso, contudo, os mais sérios vão de achar nesse escrito algo parecido com um romance, enquanto os mais frívolos, não, esses não encontrarão nele o romance usual. Sendo assim, ele acaba por não agradar nem os sérios e nem os frívolos, que são as duas grandes colunas da nossa opinião. Yeah. 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 Mesmo assim, eu pretendo muito agradar a simpatia da opinião. E para isso, é importante evitar um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é aquele que diz menos, ou que fala de maneira obscura e fragmentada. Portanto, evitarei expor aqui o processo extraordinário que adotei para compor essas memórias escritas aqui, no outro mundo. Seria interessante, mas um pouco extenso, além de desnecessário para o entendimento da obra. A obra em si é tudo. Se te agradar, sinto-me recompensado pelo meu trabalho. Se não te agradar, eu pago-te com piparote e adeus. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. Embora seja comum começar pelo nascimento, duas razões me levaram a fazer uma escolha um pouco diferente. Primeiro, eu não sou exatamente um autor morto, mas um morto-autor. E segundo, que isso faria a obra parecer um pouco mais elegante e original. Dito isso, morri às 3 horas da tarde de uma sexta-feira no mês de agosto. Tinha um pouco mais de 90 anos, bem vividos e prósperos. Era solteiro e rico. Tinha uns 300 mil seguidores nas redes sociais. Mas fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, tá certo que não houve nenhum anúncio nas redes sociais. Além disso, chovia, mas chovia fina, triste, constante. E foi assim que cheguei ao fim dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o desconhecido foi de arrasta para cima. Sem ansiedades e sem angústias, de forma calma e tranquila, como quem se afasta tarde de um espetáculo. Tarde e aborrecido.
presentes no momento de minha morte 3 mulheres. Minha irmã, minha sobrinha e... Tenham calma. Daqui a pouco eu conto quem era a terceira. Contente-se saber que essa sofreu mais do que as parentes. É verdade, sofreu mais. Não digo que chorou, se desesperou, se jogou ao chão convulsiva. Tampouco a minha morte era algo altamente dramático. Um solteirão de meia idade não parece reunir todos os elementos de uma tragédia. De pé, ao lado da cama, aquela triste mulher mal podia acreditar na minha morte. Ah, senhoras e senhores, a imaginação. A imaginação. Agora eu quero morrer tranquilamente. Quero morrer metodicamente, ouvindo os soluços das mulheres, as conversas baixas dos homens, o som da chuva tamborilando nas folhas das árvores, a buzina dos carros, estridente, lá fora, distantes. Eu juro a vocês que toda essa orquestra da morte foi muito menos triste do que deveria ter sido. Chegou a ser deliciosa. Deliciosa. A vida se esvaía em meu peito. Eu desci mobilidade física e moral. Que vergonha. Eu perdi a dignidade. O meu corpinho se transformava em pedra, em lodo, em nada. Eu morri de pneumonia. Mas eu disse a vocês que foi muito menos a doença do que uma ideia grandiosa e útil. A real causa da minha morte. É possível que vocês não acreditem em mim, mas é verdade. Certo dia, uma ideia apareceu no meu cérebro, como se estivesse num trapézio. A cada vez que ela surgia, fazia as acrobacias mais audaciosas que se possa imaginar. Essa ideia era nada mais, nada menos que a invenção de um medicamento incrível. Um poderoso antipocondríaco destinado a aliviar todas as dores da nossa melancólica humanidade. Aqui do outro lado eu posso confessar, eu tinha um grande apreço e um desejo por ver, pipocando nas redes sociais e até nas caixinhas dos remédios, essas 3 palavras. Escutei bem. Elixir, Brás e Cubas. Para que negar? Eu tinha um apreço pela fama, pelos fogos de artifício, pelos cartazes. Os invejosos hão de me condenar, mas eu sei que os mais audaciosos hão de reconhecer esse meu talento. E assim a minha ideia tinha 2 faces como as medalhas, uma voltada para o público e outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro, sede de reconhecimento e amor à glória. Um tio meu, pastor de posição respeitável, costumava dizer que o amor à glória terrena era a perdição das almas, que só deveríamos amar a glória eterna. Já outro tio, um dos sargentos antigos do antigo regimento da infantaria, dizia que o amor à glória era a coisa mais genuinamente incrível que existe dentro do ser humano. E, portanto, a sua característica mais genuína. Mas eu digo a vocês, eu tinha uma ideia fixa, que a deusa te livre de uma ideia fixa, melhor ter um cisco no olho. A minha ideia era tão fixa, mas tão fixa quanto... Não me ocorre nada suficientemente fixo agora. Quem sabe a lua, as pirâmides do Egito, a afinada dieta mediterrânea. Que cada um de vocês faça a comparação que quiser. Não me enche o saco só porque eu não comecei a parte narrativa dessa história. Calma. Eu
eu chego lá, eu só preciso contar uma coisa para vocês antes. Que enquanto eu estava me dedicando ao meu grande invento, peguei uma gripezinha. Adoeci, não me tratei, mas não é diante de uma grande ideia dessas que eu vou me sucumbir a uma dor. Eu pensava em ascender aos céus, subir as massas e subir como uma águia imortal. Não posso, diante disso, me sucumbir a uma simples dorzinha de garganta, uma gripezinha. E se eu fosse presidente da República, ok? Ou o Papa? Bastaria abrir a janela, um ventinho e lacia tudo? Não! Dito isso, digo que me reencontrei com ela, que não era a mais elegante, mas a mais bonita. Aquela cuja minha imaginação, ela estava na minha frente pálida, vestida de preto. Fazia 2 anos que não nos víamos, e agora ela estava diante de mim. E eu a via, não como ela era, mas como ela tinha sido. Como nós tínhamos sido. Por isso eu digo a vocês, devemos acreditar na felicidade passada e não na felicidade presente. Há nela uma certa pitada de maldição. Já no meu caso, eu digo a vocês, ela veio até mim, próximo à minha cama. Ficamos nos olhando, um para o outro, sem falar uma palavra sequer. Quem diria, de 2 grandes corações apaixonados, apenas 2 corações murchos e devastados pela vida. Anda por aí visitando mortos? Anda por aí visitando mortos? Percebido que essas alturas do campeonato era a razão voltando para casa e pedindo a loucura que fosse embora. A casa é minha, você que vai embora. Ah, mas a loucura tem um certo hábito muito horroroso de invadir as casas alheias. Uma vez ela instalada, é o terror dos seus proprietários. Às vezes ela invade e fica por períodos muito grandes, às vezes pequenas temporadas. Já no meu caso, houve uma confusão à porta do meu seio, porque a loucura não queria deixar a casa da onde invadiu. Vai pra lá! Mas no final das contas, a loucura apenas se contentava com um cantinho no sótão. Senhoras e senhores, vejam agora com que grande maestria farei a maior transição já vista nesse espetáculo. E assim, sem esforço, chegamos ao dia do meu nascimento. Naquele dia, a árvore dos cubas desabrochou uma graciosa flor. Cresci sem grande intervenção familiar. Meu crescimento foi tão natural quanto o das magnólias ou dos gatos. O dia em que me vinguei do contador de histórias. Nós vamos pular a escola enfadonha. Vamos pular para a data do meu primeiro cativeiro pessoal. Marcela? Marcela amou-me. Demorei 30 dias para chegar ao coração de Marcela. Marcela amou-me. Amou-me por 15 meses e 300 mil reais.
Meu amor, quando vamos embarcar? Um futuro promissor. Um grande futuro. Talvez como cientista, escritor, explorador, empresário ou político, até mesmo um líder religioso, desde que fosse uma posição de prestígio, reconhecimento e destaque. Minha viagem à Europa. Conheci lindas mulheres. Mas eu preciso contar uma coisa para vocês antes. Na minha terra natal, mais pro lado do sul, houve uma grande enchente. E eu senti no meu coração que eu precisava ajudar os necessitados, e as criancinhas e até os animaizinhos. Como meu pai não queria me dar nenhum valor, recorri à minha mãe, que me ofereceu uma certa quantia e fez um depósito em Pix, para que eu fizesse uma doação generosa às criancinhas afetadas pela enchente. Eu confesso para vocês, eu fiquei com uma porcentagemzinha, mas é só tipo de imposto. Foi aí que eu ganhei os 300 mil seguidores que falei antes. Fiquei famoso por conta dessa ajuda que mamãe me deu. Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar. Não esqueça de ligar pra me dizer a que horas vai voltar. Ei, meu rapaz, isso não é vida. O meu pai então falou sua brilhante ideia para solucionar a minha vida. Um casamento e um cargo político. Um cargo político e uma noiva. Mas antes de seguir com os planos de papai, fui fazer uma visita para conhecer a flor que nasceu daquela moita. Eugênia. A bela flor que nasceu daquela moita. A bela moça. A querida flor, Eugênia. Por que bela se manca? Por que manca-se bela? Virgília? Virgília estava na minha frente. Finalmente, Virgília.
desculpas. Meu pai ficou completamente chocado. Felicidade. Um dia nos encontramos, Virgília e eu, conversamos sobre casamento, desistimos e nos separamos, sem problema, sem dor, porque não havia paixão alguma. Talvez tenha me picado um pouco de orgulho. Só isso. Passaram-se uns anos, nos encontramos de novo, demos umas voltas de valsa por aí e de repente estávamos nos amando loucamente. Virgília estava incrivelmente linda naquela ocasião. Mas éramos essencialmente os mesmos. Eu, pelo menos, não havia ficado mais bonito. E nem ele. A verdade é que só pode ser o momento exato. Depois contou-me que o marido desconfiava de algo. Ela estava frita. Então eu lhe fiz uma proposta. Vamos fugir. Eu declarei a ela. Poderíamos ir para qualquer lugar do mundo, mas ela tinha um filho. Ficamos apenas quietos, pensando nas possibilidades. Meu amigo, sei que você é rico, não precisa de um magro ordenado. Mas se quisesse me fazer um favor, viria de secretário comigo? Um filho! Essa era a minha única preocupação naquela época. Só pensava naquele embrião de identidade anônima e de paternidade incerta. O melhor é que nós dois, o embrião e eu, conversávamos, falávamos sobre o presente, sobre o futuro, sobre tudo. Às vezes eu esquecia de Virgília. Ela dizia que eu não a amava mais, mas a verdade é que eu estava em um verdadeiro diálogo com o embrião. O embrião e eu, uma conversa verdadeira. Como vai a nossa mãezinha? Aonde foram parar aquelas flores de antigamente? O embrião se foi. Eu soube da notícia pelo Lobo Neves, que me deixou na sala e acompanhou o médico até o quarto da mãe frustrada. Quanto a mim, eu fiquei encostado na janela olhando para o jardim, onde as laranjeiras estavam verdes, mas sem flores. Onde foram parar aquelas flores de antigamente?
Mas você não vai dizer nada? O que posso eu dizer? Eu já expliquei tudo e você continua zangada comigo. O que mais eu posso dizer? Sabe o que me parece? Parece que você está entediado, aborrecido, querendo acabar. Exatamente. Adeus. Está bem, fica, esquece. Lobo Neves foi nomeado novamente. O decreto veio com a data do dia 31. E essa simples mudança de números fez com que aquele antigo problema desaparecesse. Como a vida é cheia de surpresas, vamos. Sim, é amanhã. Você vai embarcar? Está brincando? Isso é impossível. Então, adeus. Adeus. Agora, até quando? Talvez daqui a 2 anos. De jeito nenhum. Ele diz que é só até as eleições. Ah, então até breve. Olha, estamos Quem? precisando. É melhor, é necessário dizer adeus. Adeus. Isso me dói. Isso me dói muito. Eu não vi quando ela partiu, mas na hora marcada senti algo que não era exatamente dor nem prazer. Uma mistura de alívio e saudade, tudo na mesma medida. Senhoras e senhores, não se irritem comigo por conta dessa confissão. Eu sei que para mexer com a imaginação de vocês, eu deveria estar em grande desespero, chorando e inclusive sem almoçar. Isso seria romântico, mas não seria real. A verdade é que eu almocei como de costume, tentando esquecer a minha aventura com as lembranças e me distraindo com as delícias entregues pelo iFood. Até breve. Adeus. Não foi ainda. Humanitas é o princípio de tudo, e nada mais é do que o homem espalhado por todos os homens. Existem 3 fases do Humanitas: a estática, que é anterior a toda a criação, a expansiva, que marca o início das coisas, e a dispersiva, que é o surgimento do homem. E haverá uma 4ª fase, a contrativa, que é a absorção do homem e das coisas. A expansão que começou o universo fez com que o Humanitas desejasse desfrutá-lo, e daí veio a dispersão, que é a multiplicação da substância original. Para ser sincero, eu estava perplexo. A clareza da exposição à lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo parecia impressionantemente grandioso. Eu precisei parar a conversa por alguns minutos para poder digerir essa nova filosofia. Ah, eu não apresentei a vocês. Este é Quincas Borba, meu amigo desde a infância. Não, senhor. Agora, goste você ou não, vai ter que casar. Que futuro maravilhoso. Um solteirão sem filhos. Sem filhos. A ideia de ter filhos me surpreendeu. Senti novamente aquele estranho sentimento. Sim, era necessário ser pai. A vida de solteiro poderia ter lá suas surpresas, mas seria muito pouco perto das possibilidades de ter um filho. Decidi aceitar tudo, até mesmo o casamento, sem filhos. Eu com 70 anos. É triste não achar mais ninguém que se lembre mais dos meus pais e de como encarar o próprio esquecimento. O tempo muda. É um espetáculo cujo fim é divertir o planeta Saturno, que anda muito entediado. Sabe, Quincas Borba me fez refletir sobre o meu sentimento de desânimo. Ao invés de lamentar, era preciso aproveitar as oportunidades.
Eu decidi então me envolver mais com a política. Até aquele momento havia ficado à margem dos grandes debates, apenas tentando me aproximar do cargo por meio de subterfúgios e alguns eventos sociais. Era a hora que eu tinha para me manifestar. De aproveitar um pouco que eu ainda tinha um pouquinho de juventude e eu tinha que me manifestar. Vou lá me manifestar. Apenas os ambiciosos e frustrados podem compreender o que eu lhes direi agora. Se a paixão pelo poder realmente é a mais forte de todas, como que alguns insistem? Imagine o meu desespero, o desespero que senti um dia que perdi a eleição para deputado. Minhas esperanças desapareceram. A minha carreira política chegou ao fim. A tua ambição não é verdadeira paixão pelo poder, mas apenas um capricho, um desejo passageiro. Esse sentimento, sendo menos profundo, é ainda mais doloroso. Segundo o humanitismo... Vá para o inferno com o seu humanitismo! Eu estou farto de filosofias que não levam a lugar nenhum! Doido eu? Eu não me sentia doido. Mas como geralmente os doidos não têm uma percepção clara de si mesmo, essa objeção parecia relevante. Isso levanta a simples questão de que se há alguma verdade na ideia popular de que os filósofos são alheios às coisas simples. Não. Poucos homens têm tanto juízo quanto você. Então Quincas estava errado. Completamente. E mais, se você é amigo dele, peço que o distraia. Um homem com tanta inteligência, um filósofo? Não importa. A loucura pode atingir qualquer um. Era realmente difícil acreditar que alguém tão profundo pudesse enlouquecer. Eu não consigo descrever a vocês a reação dele à notícia. Lembro-me que ele estremeceu muito e ficou muito pálido. Entre a morte do Quincas e a minha, aconteceram os eventos que contei na primeira parte desse livro. O principal deles foi a invenção do elixir Brás Cubas, que infelizmente morreu comigo. E foi por conta disso que vocês viraram hipocondríacos. Na manhã de minha morte, uma borboleta monarca entrou em meu quarto. A borboleta voou até mim e pousou em minha testa. Eu sacudi a testa e ela voou mais um pouquinho e foi parar no antigo quadro que tinha uma foto de papai. O jeito gentil no qual ela batia as asas
me deixou um pouco irritado. Senhoras e senhores, eu não alcancei a fama do Elixir, não me tornei nem ministro e nem presidente. Não conheci o casamento. Com todas essas coisas e outras mais, qualquer pessoa pode pensar que não houve carência e nem excesso, e que, portanto, seria equilibrado com a vida. Mas, senhoras e senhores, eu estaria errado. Isso estaria errado. Porque ao chegar do lado, deste lado do mistério, encontrei-me com um saldo que é a última negativa das negativas. O meu maior feito: não tive filhos. Não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria. Que é para o verme que primeiro devorou as frias carnes do meu cadáver, é a quem eu dedico com saudosa lembrança essas memórias